Então, bom dia a todos. Meu nome é Alan, sou delegatário aqui de Santa Catarina, sou tabelião de notas e protesto. Trabalharei hoje com vocês essas duas disciplinas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Vamos tentar distribuir aí o tempo. Eu acredito que tabelionato de notas a gente tenha muito mais coisa para trabalhar, muito mais conteúdo. Então, talvez a gente comece até o tabelionato de notas na parte da manhã. Vamos ver como que vai ser os andamentos disso. Tabelionato de protesto, para muita gente, talvez seja a matéria mais complicada, mas que eu particularmente considero a mais simples, porque ela não muda tanto. A maioria das questões que mudam o tempo inteiro não é no protesto. E se a gente pegar as últimas provas, as últimas questões, a gente vai ver uma certa similitude entre elas, porque não muda. Então, as próprias questões acabam se repetindo bastante. Até quem continuar com a gente lá no sábado, a gente vai ver que várias questões trabalham sobre os mesmos pontos repetidamente, porque já não tem mais o que perguntar de diferente e eles têm que cobrar a disciplina. Então, isso é interessante a gente perceber esse determinado perfil. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se a gente abrir o edital aqui de Santa Catarina, dá a falsa impressão de que lá no finalzinho, direito judiciário, onde está código de normas, só cai 5 questões. Mas as normas de protesto também estão lá na primeira parte, no bloco de normas específicas de registros públicos, enfim. E isso, então, pode ser que cobrem tanto na primeira parte quanto lá na última das 5 questões. Não vai ser algo concentrado tão somente em 5 questões. Muitas pessoas acabam, logicamente, estudando com base no que cai com maior quantidade. E, às vezes, talvez tenha essa falsa impressão de que, então, vai cair menos disso, sabendo que está em 2 momentos do edital separados e ainda pode ser que caia lá em empresarial. Então, o edital está fragmentado em vários lugares e algumas coisas se repetem e a gente tem que tomar esse cuidado para não ser induzido ao erro de determinadas situações que a gente não percebeu antes. Aqui em Santa Catarina é um ótimo estado para se trabalhar, esperamos que todos consigam a aprovação nisso e a gente vai ajudar aí na medida do possível para vocês obterem êxito. A nossa programação do curso, hoje vocês trabalham o dia inteiro comigo e nos outros dias vocês trabalharão com os demais colegas. Tá? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tenham em mãos caneta aí para fazer algumas anotações, que nem tudo está no material, a gente vai conversando, vão fazendo algumas anotações, vão riscando, vão destacando. Para quem não... a gente acabou acrescentando aqui no material, caso alguém não tivesse antes, inclusive em casa, o regimento de custas, a gente só colocou ali alguns itens de como funciona. Vocês vão perceber que não está no material impresso, porque a gente não sabia se todos iriam trazer, enfim. Mas aí a gente vai passando devagar, para vocês darem uma olhadinha, não é muita coisa também, tá? Quanto ao protesto, o requisito, o conceito básico está lá no artigo 1º da Lei 9492. É um conceito bem básico, que costuma cair em provas. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Ele é um ato formal porque ele tem certos requisitos. Se a gente olhar a Lei 9492, o instrumento de protesto tem requisitos específicos, ele tem uma forma. Você não é livre para fazer o instrumento de protesto da forma que bem entender. Ele é um ato solene porque ele tem um procedimento próprio, ele tem um rito. Não é cada tabelião também vai fazer da melhor forma. Não, a gente tem regras para se chegar a esse ato formal e solene no final, pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Pegadinhas de prova que o ato de protesto provaria a obrigação. Às vezes eles mudam a ordem. O protesto não prova que a obrigação existe, não prova que a obrigação é válida, não prova que o negócio existiu. Ele prova que uma obrigação não foi cumprida. Agora, se essa obrigação de fato deveria ser cumprida, já não nos cabe analisar. Certo? Tanto que,
vocês pegarem lá a Lei 9492, vai dizer que a gente não analisa a prescrição. A gente não analisa a eventual decadência. A gente vai se limitar aos aspectos formais. Por quê? Porque a gente não está provando que a obrigação de fato deve ser cumprida, que ela ainda está no prazo para ser cumprida. A gente está dizendo que algo não foi cumprido. De obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Por muito tempo sempre se bateu na tecla de títulos, seria só títulos de crédito, seria só títulos executivos, ou o que seria só títulos. Para não ter mais essa discussão eterna do que poderia ser protestado, eles colocaram ali outros documentos de dívida. Tá? Santa Catarina, temos uma circular importante nesse ponto. Tá? Lá no edital de vocês, não vai ter, não cai circulares, cai provimentos. Né? Mas como a gente sabe que caem entendimentos sobre alguns assuntos, é importante que vocês saibam. Tá? Em Santa Catarina, nós temos uma circular que diz que não é obrigatório que no título conste todos os requisitos para ser exequível. Então, por exemplo, qual que era o caso que originou essa circular? Era um contrato de locação, um instrumento particular, comprova dívida, assinado pelas partes. E se nós pegarmos o Código de Processo Civil, para executar como título um contrato particular, tem que ter assinatura de duas testemunhas. Então, um requisito para o instrumento particular ser executado, ter testemunhas. E aí veio a questão, para protestar eu também precisaria de testemunhas? O nosso tribunal entendeu que não. Por mais que ele não é um título exequível, porque não tem as duas testemunhas, é um documento que comprova a dívida. Então, já cumpriu o requisito para ser protestado. Para ser executado é outra história. Tá? Então, anotem aí no material, né, que ainda que falte algum dos requisitos para ser executado, tendo uma dívida líquida, certa, a gente está aceitando. Então, a gente não parte do mesmo pressuposto que são os mesmos requisitos para o título ser executado para ser protestado. Tá? Aqui a gente tem diferenças quanto a isso. Tranquilo? Para quem lembra da 9492, deve se recordar que aqui eles acrescentaram um parágrafo único, né, dizendo que podem ser levados a protesto, né, as certidões de dívida ativa. Isso chegou até o STF disse que é constitucional e tudo mais, mas esse parágrafo único nem teria razão de existir. Né, porque se já diz que é outros documentos de dívida, então, sendo a certidão de dívida ativa um documento que comprova dívida, já estaria incluído. Mas constou-se expressamente, justamente para não ficarem mais nessa discussão se pode ou não pode. Costuma cair em provas também se pode ou não pode protestar certidão de dívida ativa. Pode. A única citação que nós temos aqui no Código de Normas é que se for protestar certidão de dívida ativa, ela tem que cumprir todos os requisitos lá da certidão de dívida ativa. Mas que isso também seria, de qualquer título, cumprir os requisitos do seu título de acordo com sua lei especial. Tá? Mas é possível. Isso daqui é interessante.